Olá! Hoje vou falar um pouco sobre troca gênica entre bactérias. Sou Mariana Chaves, aluna de licenciatura em Ciências Biológicas do IFCE Campus Paracuru e vou apresentar esse trabalho para o professor Eugênio Pacelli. Primeiro, antes de começarmos, precisamos citar um pouco sobre a recombinação, que é um processo que tem tudo a ver com a troca gênica. A recombinação é a troca física do DNA. Então aqui temos um exemplo de duas fitas. A primeira fita é azão, Bzão, Czão e a segunda fita é azinho, Bzinho, Czinho. Supondo que nós teremos aqui duas recombinações entre essas fitas, nós teremos que a primeira fita terá como resultado, seguindo as linhas, os pontilhados, ficará azão, Bzinho, Czão, e a segunda também seguindo que o pontilhado ficará azinho, Bzão, Czinho. Dessa forma, nós conseguimos compreender como a troca física do DNA acontece mais ou menos por recombinação. Além disso, também é muito importante saber algumas estruturas das bactérias. Algumas podem ter plasmídio, que também é considerado DNA extra. E temos também o cromossomo, que é considerado o DNA principal das bactérias. Alguns processos que possibilitam essa recombinação, ou seja, essa troca gênica, são conjugação, transformação e transdução, que nós veremos a seguir. Vamos começar pela conjugação. Para esse processo acontecer, é necessário que hajam duas bactérias vivas, porque elas vão precisar fazer um contato e aí ela vai usar o pilus, que é uma extensão da membrana para se conectar uma com a outra. Então, nós temos aqui duas bactérias que vão se conectar, né? Temos a bactéria F+, que é a doadora, e F-, que é a receptora. Todas as duas têm cromossomo, porque precisam do DNA, né? A doadora também tem um plasmídio. Então, a doadora vai doar alguma parte do seu genoma através do pilus, né? Essa conexão que elas fizeram. Então, se a bactéria doadora doar parte do seu cromossomo, vai ser uma conjugação cromossomial. Já se ela doar o seu plasmídio, vai ser uma conjugação plasmidial. Agora sobre o segundo processo, o processo de transformação. Para esse processo é necessário uma bactéria viva e uma bactéria morta. Isso porque quando a bactéria morre, os seus restos ficam no ambiente, né? E a bactéria viva consegue absorver o DNA livre deixado por ela. Então, nós temos aqui uma bactéria morta, que sofreu lise celular, e uma bactéria viva. O DNA, o cromossomo da bactéria morta foi fragmentado, né, está sendo decomposto no ambiente, e aí essa bactéria viva pode absorver esse DNA para dentro dela, incorporando então, né, no seu corpo, digamos assim, e aí pode acontecer ou não uma recombinação. Agora, o último processo é o processo de transdução. Para esse processo é necessário um vírus, um bacteriófago, ou sófago, também chamado, que são aqueles que parasitam bactérias, né? E duas bactérias. Esse processo está muito relacionado a um erro em uma das etapas, né, da replicação viral. No caso aqui, a fase do empacotamento. Então, vamos relembrar um pouco das fases da replicação viral. Aqui nós temos uma bactéria, que é o cromossomo dela, e nós vamos ter aqui um vírus que vai parasitar essa bactéria. Ele vai introduzir o material genético dele dentro dessa bactéria e isso é a fase 1. Depois dessa fase, nós temos aqui a fase em que o vírus vai usar toda a maquinaria da célula para produzir mais proteínas virais e replicar todo o seu DNA viral. E por conta desse estresse, né, o cromossomo da bactéria pode até se fragmentar. Então, ele fica também fragmentado junto aos fragmentos do DNA do vírus. Então, o processo seguinte já é o de empacotamento, que é onde a gente vai ver ocorrer esse erro. Então, nós temos aqui uma célula bacteriana sofrendo lise celular, né, e vários fagos dentro já sendo formados com aquelas proteínas juntando e também empacotando o DNA viral. Então, muitas vezes eles vão sim empacotar o seu material genético próprio, porém, vai ter algumas vezes que eles vão pegar uma parte do seu material genético e a outra parte vão pegar do cromossomo bacteriano que estava ali solto no citoplasma, ou somente o cromossomo bacteriano. Então, nesses casos, quando eles saírem e forem procurar outra célula bacteriana para parasitar, eles, em vez de injetarem seu material genético viral, vão injetar o material genético da bactéria antiga, e aí pode ou não ocorrer a recombinação.